Esse salmo que eu vou ler agora, de número 51, é um salmo que várias vezes eu medito nele, principalmente quando eu me sinto o pior homem da face da terra. Quando eu me sinto o homem mais sujo, quando eu peco diante do Senhor, e aquilo dói no meu coração, traz um pesar enorme no meu coração, uma tristeza de ter pecado. Todas as vezes que eu me sinto assim, um homem indigno de estar na presença de Deus, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu vejo a minha transgressão, eu leio esse salmo aqui. É o salmo de número 51, é o salmo de Davi. É onde Davi expressa também o seu sentimento após o seu pecado. Quando ele comete uma transgressão, quando ele peca contra Deus, ele reconhece o seu pecado e ele clama a Deus por misericórdia. Então, todas as vezes, eu não sei se os irmãos repararam, já li esse salmo aqui várias vezes, até no púlpito aqui, antes de iniciar o culto, eu sempre, várias vezes já li aqui para os irmãos. Mas todas as vezes que eu li esse salmo aqui, para os irmãos, era como se eu estivesse lendo para mim. Era como se eu estivesse lendo e fazendo a minha oração aqui para Deus diante dos irmãos, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo que sou falho, porque todos nós que aqui estamos somos sujeitos a erros. Não há aqui super-homens, não há aqui super-presbíteros, super-pastores, não há aqui irmã do círculo de oração, que tem poder sobrenatural, que não peca, não existe isso. Todos nós aqui somos sujeitos a erros e falhas. Olha que eu vou ler esse salmo e vou ler depois 2 Samuel, no capítulo 12. Eu vou ficar nessas duas leituras e não vou falar muito, acho que só o texto vai dizer para nós. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, e para que regozije os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleita em holocaustos. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém.
Então te agradarás dos meus sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Glória a Deus. Agora, segundo o livro de Samuel, no capítulo 12, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Entretanto, entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma que comprara e criara, e que em sua casa crescera com os seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não te compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de seu senhor e as suas mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais, porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Só até aqui. O Salmo 51, que eu li, é uma oração de Davi, depois de ele ter cometido esse pecado. Todos nós sabemos da história de Davi, como Deus tirou Davi da casa de seu pai. Davi era um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas do seu pai, era um jovem simples, humilde, mas um dia, Deus tira esse garoto de lá, e faz esse garoto ser um rei. Todos nós sabemos que Samuel ungiu Davi como rei. Samuel mostrou que Davi era um jovem segundo o coração de Deus, era quem Deus tinha escolhido para ser rei de Israel. Não eram os seus irmãos. Samuel não queria olhar pelos olhos exteriores, pelos seus olhos físicos, mas Deus falou para ele que Davi era aquele escolhido, porque Deus conhecia o coração de Davi. E Deus fez o quê? Sabendo do coração, da humildade, do amor de Davi, conhecendo Davi, Deus levanta Davi como rei de Israel. Davi derrota Golias, todos nós conhecemos a história. Passa o tempo, Saul morre e Davi é feito rei. Todos ali reconhecem Davi como o rei de Israel. A história passa, Davi começa a guerrear, Davi começa a lutar as guerras do Senhor e começa a conquistar muitas terras. Davi começa a ganhar muitos reinos através do exército de Davi. Como todos nós sabemos, os valentes de Davi eram homens guerreiros, homens que davam a vida pelo próprio rei. Eram homens que, de tanta força que eles colocavam na guerra, a espada que estava nas mãos desses homens ficava grudada em suas mãos, de tanta força, de tanto desejo de ganhar a guerra por causa do rei e por causa de Deus. Davi foi um homem extraordinário. Davi
foi um dos reis, foi um dos principais reis de Israel. Todos até hoje em Israel se lembram dos feitos de Davi, falam dos feitos de Davi até hoje. Foi um homem reconhecido, foi um homem extraordinário na história do povo de Israel. Mas um dia, a história nos conta que Davi, depois de muito tempo já no seu império, ele estava no seu palácio e não foi guerrear junto com seus irmãos, com o seu exército. Ele desejou ficar no palácio e descansar. E nesse dia que ele estava de descanso, ele viu da sua sacada, ele olhou e viu uma mulher muito formosa, muito bonita, Betseba. Ele de longe vê essa mulher e os seus olhos, a consciência entrou nos seus olhos, ele desejou esta mulher. Ele viu e quis ter relação com essa mulher, mesmo sabendo que esta mulher era uma mulher casada, que tinha um marido. Ele, sendo o rei de Israel, ele sabia que ele tinha o poder, ele sabia que ele tinha o controle de tudo ali, que tudo que ele falasse as pessoas cumpriam. Então ele manda chamar esta mulher. E qual mulher diante do rei, naquela época, ainda mais diante de Davi, iria se recusar a deitar com ele? Esta mulher deita com Davi. E Davi comete um pecado gravíssimo de adultério. Davi, ele pega a mulher do seu irmão, a mulher daquele soldado. Todos nós sabemos que Urias era o soldado de Davi, era um valente de Davi. Quando Davi passa o tempo, ele fica sabendo que esta mulher ficou grávida dele. Ela estava grávida por causa de Davi, da relação que ela teve com ele. Davi fica sabendo disso e manda chamar Urias da guerra. Manda trazer Urias. Davi, ele tenta esconder o seu pecado. Ele tenta arrumar um jeito de abafar, para que ninguém soubesse do seu erro. Ele manda chamar Urias para que esse Urias se deitasse com sua mulher, para que ele voltasse da guerra e tivesse relação com a sua mulher, para que todos ali imaginassem, é filha dele, de Urias. Quando a criança fosse gerada e crescesse, não, foi Urias que se deitou com ela, ele veio da guerra, ele teve relação com essa mulher, filha dele. Mas quando Urias chega na presença do rei, o rei falou para ele ir para sua casa, vai para sua casa, vai descansar, vai para sua mulher. Diz a Bíblia que Urias, ele foi para frente do palácio do rei e ficou ali à noite. Davi manda chamar, ficou sabendo disso, mandou chamar. Por que você não foi para sua casa? Aquele homem fala assim, olha, os meus irmãos estão lá, lutando, estão no frio agora, deitados no frio, e estão lá guerreando. Eu não posso entrar e deitar com a minha esposa. Se meus irmãos estão lá sofrendo, eu não posso, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar perto do rei, vigiando o rei. Veja o caráter desse homem, veja que homem íntegro, um homem que reconhece a sua posição, e ele não sai da sua posição, ele quer o melhor para o seu povo, ele quer o melhor para o povo de Deus, ele quer o melhor para o rei, e ele não sai dessa posição, ele não foi descansar e não foi se deitar com a sua mulher. Então, o plano de Davi agora começa a cair em xeque, começa a perder a direção. Davi já não perdeu as rédeas. O seu pecado agora está difícil de esconder. E o que ele faz? Desesperado, ele manda Urias levar uma carta para Joabe, que estava lá na guerra. Mas na carta tinha a própria sentença de Urias. Na carta, Davi escreveu que Urias teria que estar na frente da batalha. E quando ele estivesse na frente da batalha, que todos
que estivesse à volta dele teria que recuar e deixar ele sozinho para morrer. Urias pega essa carta sem saber o que está ali. Ele entrega a Joabe a sua própria sentença. E Joabe faz isso, cumpre o mandato do rei. E a Bíblia diz que Davi, depois de fazer isso, nós vemos que Joabe fez isso, e o que acontece? Urias foi para a frente da batalha e ele foi morto. Todos os soldados saíram de perto dele. Nós vemos aqui o homem tentando abafar o seu pecado, desesperado. Além de cometer o primeiro pecado de adultério, agora Davi, ele comete o segundo de assassinato. Como as coisas foi piorando para Davi. Como foi piorando a história para Davi. Um homem que Deus conhecia o coração, um homem que foi chamado de lado da casa do seu pai, um homem que Deus transforma, tira esse homem do lugar humilde, simples, da casa de Jessé, e leva ele até o palácio, até ser o rei de Israel, e ter tudo sobre o seu comando. Um homem que Deus entregou tudo em suas mãos. Esse homem agora, ele falha, ele peca contra Deus. Ele transgride contra aquele que fez tudo por ele, que deu vitória quando ele foi lutar com o gigante filisteu, que fez ele ser vitorioso daquela batalha. O Deus que guardou ele em todas as guerras, não deixou ele morrer. Davi lutou as guerras junto com o povo de Israel, mesmo ele sendo rei, ele estava guerreando, e Deus sempre livrou Davi. E agora Davi peca, transgride, e ele tenta esconder de todos. Parabéns, cometeu pecado atrás de pecado, tentou esconder de todo mundo, conseguiu, mas de Deus ninguém esconde o pecado. Ninguém. A Bíblia diz que o profeta Natã foi até Davi, e quando o profeta Natã chega até Davi, ele conta essa história de um homem que tinha somente um cordeiro, que criara esse cordeiro com tanto carinho, com tanto amor, e o outro homem que tinha tudo. Quando vem um viajante em sua casa, ele, em vez de pegar das suas ovelhas, as multidões de ovelhas que ele tinha, não, ele vai até a casa desse outro homem que tinha somente uma ovelha, pega essa ovelha e sacrifica e dá de comer para esse viajante. Davi escuta essa história e fala assim: olha, esse homem é digno de morte. Que homem é esse que faz isso? Que ele poderia pegar das suas ovelhas, milhares das suas ovelhas, e sacrificar e matar para dar de comida. Por que ele foi pegar daquele que só tinha uma? E Natã vira para Davi e diz: este homem é você, Davi. Este homem é você. Você é rei de Israel. Quantas mulheres aqui você poderia tomar para si? Mas você foi atrás da mulher, de um homem que só tinha esta mulher. Você foi atrás da mulher que tinha um marido e que o marido amava essa mulher, e você foi e pegou essa mulher para você. Agora, Davi, a espada não fugirá mais da sua casa. Você não morrerá, mas a espada não fugirá mais da sua casa. A Bíblia diz que ele ouve essa palavra. O filho dele se adoece. Davi chora muito pelo filho. Ele está a ponto de morrer, o filho que ele teve com Betseba. E quando ele ouve a notícia que o filho já morreu, ele se levanta do pranto e começa a reinar novamente. Bola para frente. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu cheguei até aqui? Davi foi reconhecido, e até hoje é reconhecido, como um homem segundo o coração de Deus. Todos que olham, o povo de Israel olha para Davi, vê Davi como um grande líder, um grande homem de Deus. Se você olhar para os salmos, a maioria dos salmos escritos foi escrito por Davi. Até Jesus, a sua descendência, relembra Davi. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia, me lembra do cego clamando assim?
Veja que nome, que homem foi esse. Mas como que podemos analisar a vida de Davi segundo o coração de Deus e esse pecado? Como podemos colocar esse mesmo homem nessas duas situações e ele continuar sendo sendo segundo o coração de Deus? É o que eu quero trazer para todos nós aqui nesta noite. Todos nós que pecamos e que falhamos, nós temos um único caminho: clamar por misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus. Todos nós aqui, muitas vezes passamos por momentos de altos e baixos. Tem momentos que estamos flutuando, cheios de alegria, estamos na presença de Deus, sentindo tão santos, mas tão santo que nada nos abala, tudo está nos alegrando. Mas tem momentos que nós nos sentimos tão sujos, parece que nós estamos cheios de lama, cheios de pecado. E nesses momentos nós duvidamos até da nossa salvação. Quantos já não passaram por isso? Quantos depois de pecar, de cometer um erro contra Deus, pensa que não, agora não tem jeito para mim. Eu perdi a minha salvação. Deus já não me ama mais, Deus já não me quer mais, Deus está agora afastado de mim, Deus está muito longe, eu não consigo mais alcançá-lo, porque eu pequei contra Deus. Eu fiz aquilo, como a Tânia disse aqui, eu fiz aquilo que eu não queria. Eu queria acertar, eu queria estar na presença de Deus, eu queria ter comunhão com a igreja, com os irmãos, eu queria estar assim, mas eu falhei. Eu fiz aquilo que eu não queria. Eu pequei contra Deus, eu cometi um adultério, eu forniquei, eu assisti pornografia, eu menti contra o meu irmão, eu fiquei devendo lá na esquina, aquela loja, não consegui pagar, até hoje não consegui pagar. Eu briguei com a minha esposa, eu briguei com o meu marido, eu tirei meu filho de casa, expulsei meu filho de casa, eu dei um mau testemunho na rua, eu briguei com o meu vizinho. Agora, no momento de política, eu falei mal com a pessoa, eu briguei com aquela pessoa que é da minha família por causa de política, e fiz um papelão, todo mundo viu. Imagina Deus, e agora? Como é que eu fico? Todos nós ficamos com pesar no coração quando pecamos. Mas esse pesar no coração é a graça de Deus sobre a nossa vida, trazendo o Espírito Santo, convencendo o nosso coração que erramos, que pecamos contra Deus. Esse Espírito Santo, o papel, a ativação dele em nosso coração é essa, de nos mostrar que nós pecamos e que devemos reconhecer esse pecado e mudar a direção, se arrepender, voltar atrás, pedir perdão a Deus, clamar por misericórdia, clamar pela graça dele sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que age em nosso coração, trazendo esse pesar, essa tristeza. Se não fosse o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas todas as vezes que nós pecamos, o Espírito Santo vem e fala assim: esse homem é você que pecou. Ele vira para nós diante da palavra, quando nós abrimos a palavra, ele nos mostra, a palavra nos mostra: você pecou. Você falhou. É muito triste, eu sei. E aí nós choramos, é um pranto, mas o Espírito Santo nos leva a isso, a chorar e clamar por perdão. Todos nós aqui passamos por isso. Todos nós. A Bíblia diz em João, no capítulo, Epístola de João, nos fala que nos mostra como cristãos uma coisa extraordinária, que muitos não têm conhecimento talvez na igreja, que pensam que
porque pecaram, já perderam a salvação. Mas todos nós, João fala que aquele que está na luz, que anda com Cristo, está na luz. Mas aquele que não está em Cristo, está nas trevas, esse vive pecando todos os dias, bebe iniquidade, peca, falha todos os dias, não quer saber de Deus. Mas aqueles que estão na luz, que estão com Cristo, não quer dizer que não vão pecar. Vai ter momentos sim que vão pecar. Vai ter momento que você vai errar. É por isso que o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se por acaso pecares, se por acaso você pecar, lembra que você tem um advogado fiel, que está à direita do Pai, que Ele intercede por vós. Se você pecou, clame pela misericórdia de Deus, busque a Deus, que Ele enviará a resposta até você. Todos nós que achegamos a Deus com o coração quebrantado e contrito, e clamamos pela misericórdia de Deus, Deus nos atende. Não há pecado que não possa ser perdoado diante de Deus, a não ser o pecado, a blasfêmia do Espírito Santo. Mas talvez você tenha sofrido por pecados, você tem sofrido por momentos que você está deslizando, mas a palavra para você é como aquela mulher que foi pega em adultério: vai em paz e não peques mais. A palavra para você é esta: venha até Deus, busque pela misericórdia de Deus e vá em paz e não peques mais, porque Ele já te justificou. Você não está aqui na presença de Deus pelos seus méritos, não. Você não alcança a salvação pelos seus méritos. Não é porque você tem vindo na igreja, não é porque você paga o dízimo, não é porque você oferta a Deus que você será salvo, não. Você é salvo pelo mérito de Cristo. Você será salvo pelo mérito de Cristo, como a Tânia falou, daquele que é maior do que você. É daquele que começou a boa obra em você e será fiel para terminar essa boa obra. É através dele que você alcançará a salvação. Glória a Deus, aleluia. É aquele que tem você na palma das mãos dele e ninguém consegue arrancá-lo. Lembra de Romanos 8? Nada nos separará do amor de Cristo, nem as tribulações, nem as angústias, nem as tempestades, nem o porvir, nada, nem a morte nos separará do amor de Cristo, nada nos separará do amor dele, Glória a Deus, aleluia. nada vai separar você do amor de Cristo. O que temos que fazer é como Davi. Olha, esse pecado de Davi foi lembrado por muitos, todo mundo sabe desse pecado de Davi. Deus poderia ter escondido esse pecado de Davi, tirado da Bíblia, para nós não sabermos disso. Deus poderia ter feito isso, ter guiado, ter instruído os irmãos que escreveram a palavra de Deus a não escrever o pecado de Davi. Mas Deus fez isso por misericórdia de todos nós. Deus fez isso porque Ele não quer esconder nada de ninguém. Deus fez isso porque Ele sabe que aqui não tem super-heróis. Ele sabe que nem na história e nem hoje tem super-homens. A história da igreja para cá, desde que dos irmãos, até principalmente da reforma, teve muitos homens que foram grandes homens, pregaram, escreveram muitos livros, mas que eram homens falhos também, como nós. Apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, mas falhou também. Pedro era um discípulo amado de Jesus e falhou. E tudo isso está relatado na palavra de Deus. Para que isso? Para que você observasse, para que você soubesse que você, mesmo se você falhar, mesmo se você pecar, se você clamar pela misericórdia de Deus, se você buscar a Deus, você será respondido e Deus te restaurará. Davi foi reconhecido como segundo o coração de Deus, você também pode ser. É só você se arrepender do seu pecado. O que você não pode fazer é continuar no seu pecado. O que você não pode fazer é desconfiar da graça de Deus.
O que você não pode fazer é desacreditar no poder extraordinário de Jesus de perdoar pecados. É isso que você não pode fazer. Aquele paralítico, quando desceram aquele paralítico diante de Jesus, Jesus falou para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. A multidão duvidou: como que esse homem diz que perdoa pecados? Jesus, para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar pecados, Jesus falou assim: qual é mais fácil, dizer esse paralítico, levanta e anda, ou perdoar os pecados? Para que vocês saibam que eu tenho o poder, Jesus diz para o paralítico: levanta e anda. Nós temos que confiar no poder de Jesus de perdoar pecados. Nós temos que confiar nesse poder. Nós temos que confiar no sangue de Jesus que foi derramado na cruz pela nossa vida, pelos nossos pecados. Nós temos que confiar nisso. Quando nós sentimos o nosso pecado, que erramos contra Deus, nós temos que olhar para Ele confiadamente, saber que Ele pode perdoar os nossos pecados. Vou contar uma experiência para nós finalizarmos, já passou a hora. Eu fui pregar lá em Vitória, lá em Espírito Santo, e foi ceia. Preguei no sábado e depois preguei na ceia no domingo. E eu falei mais ou menos sobre isso. Não essa mensagem, mas falei sobre do perdão de Deus. Que toda vez que nós chegamos diante da ceia do Senhor, nós temos que confiar no perdão de Deus para a nossa vida, que nós não somos dignos de estar ali. Depois eu fui servir a ceia, eu conheci alguns dos irmãos lá. E tinha um irmão que era um diácono da igreja, e estava um tempo afastado dele e sua esposa, era um obreiro, estava sempre pregando a palavra, e por pouco tempo agora ele se afastou da igreja. E quando eu fui servir a ceia, eu passei diante dele a ceia, e ele não quis, nem ele nem a esposa, não quis cear. Aquilo me deu um pesar muito grande no meu coração. Minha vontade era deixar a bandeja e ajoelhar e chorar, porque eu falei do amor, do perdão de Deus, e eles parece que não confiaram nesse perdão. Tem muita gente assim, que se sente tão indigno, que não tem vontade, não confia no perdão de Deus. Tem muita gente assim, que vem para a presença de Deus e fala assim: não, eu sou tão ruim, mas tão ruim que Deus não pode me aceitar. Eu sou tão pecador, tão sujo, que Deus não pode me aceitar. Ah, meu Deus, se vocês soubessem como Deus quer aceitar você. Ah, se todos nós soubéssemos que todas as vezes que pecarmos, Deus está com seus braços estendidos para nos receber novamente. Porque enquanto nós estivermos vivos, ainda dá tempo. Enquanto eu estiver vivo, ainda tem solução para mim. Enquanto eu estiver vivo, ainda há esperança para mim. Lembro daquele homem que foi crucificado junto com Jesus, aquele pecador que estava do lado dele. No último momento da vida, ele clamou por misericórdia e Deus atendeu ele. Quantas pessoas, eu não sei, mas eu tenho certeza que estão na glória, que estão nos céus. Porque talvez no último momento, talvez no leito de morte, reconheceram o seu pecado e clamaram por misericórdia a Deus e alcançaram o céu. Quantas pessoas, eu não sei, não estou lá, mas eu tenho certeza que muitas pessoas alcançaram a glória de Deus através do arrependimento e confiar no perdão de Deus. Nesta noite, a palavra para você é: confia no perdão de Deus. Confie na misericórdia dEle. Porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse as misericórdias dele, nenhum pastor estaria na frente de nenhuma igreja pregando a palavra. Não haveria igreja. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, eterno Pai, diante, ó Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, de ser salvo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu mérito, ó Pai, não pelo nosso mérito, porque pelo nosso mérito nós iríamos falhar, nós iríamos errar e nunca alcançaríamos a vida eterna, ó Pai. Mas pelo Seu amor, pela Tua fidelidade, ó Pai, pelas nossas vidas, o Senhor nos salvou. E nós estamos aqui, meu Pai, e pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor possa nos restaurar, ó Pai. Se há alguém aqui em nosso meio, ó Deus,
que sentindo desta forma, sentindo, ó Pai, indigno, incapaz de se aproximar do Senhor, que o Senhor neste momento, ó Deus, possa restaurar essa vida, possa, ó Deus, trazer o perdão, trazer a paz, trazer alegria, restitui a alegria, meu Pai, da salvação nesta vida. Meu Pai, talvez está dizendo, sem esperança, ó Pai, do viver, mas eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor possa restaurar, trazer, meu Pai, a alegria da salvação, que possa buscar, meu Pai, mais a Ti, que possa voltar a ter fé em Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa a Tua igreja amada, ó Deus, aqueles que não puderam estar aqui, continue guardando nossas vidas, ó Pai. Assim eu oro nesta noite e Te agradeço por tudo que foi feito aqui, em nome de Jesus, amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.